Flamengo sem inspiração, errático, com muitas mudanças, perde para o Ceará de 2-0 como visitante. Com esta derrota para o Ceará de 2-0, o Flamengo sofre 5 gols, 3 para o Atlético Goianiense, 2 para o Ceará, neste Campeonato Brasileiro. Eu fico imaginando os torcedores rubro-negros no dia de hoje assistindo essa pífia atuação do Flamengo diante do Ceará. Todo mundo deve ter saído muito chateado depois de nós termos visto aquela vitória, aquele jogo contra o Fluminense, ver a atuação do Flamengo no dia de hoje. O Flamengo sofre a sua terceira derrota neste Campeonato Brasileiro. Nós já havíamos sofrido um gol de bola parada contra o Fluminense e hoje sofremos outra vez um gol de escanteio contra o Ceará. O time apresentou muitas modificações no gol, na zaga, no meio-campo, no ataque. O César entrou, o Léo Pereira entrou, o Gerson não jogou esse jogo, já veio um meio-campo modificado com o William Arão e Thiago Maia. O Everton Ribeiro, uma posição diferente, mais centralizado, jogando à frente dos volantes. E um ataque com Michael, Gabigol e outra novidade, a escalação de Vitinho pelo lado esquerdo. Se nós observarmos todas essas modificações, é difícil que um clube consiga um mínimo de entrosamento para enfrentar um Ceará que vinha de 2 derrotas e jogando em casa. Nós vimos jogadores sem comprometimento, sem acertos, se equivocando toda hora, passes simples que você não vê o time do Flamengo normalmente errando. E um time completamente fora de sintonia. Falhando muito nos rebotes, falhando muito nas primeiras bolas, nas viradas de jogo, nos domínios. Deu para notar todas essas situações no jogo de hoje. É claro que a presença da torcida, principalmente para o Flamengo, que sempre joga de casa cheia, isso é um problema sério. O jogador ele é cobrado. Você assistir um jogo com 60 mil pessoas, você sabe que aquele pessoal vê ali para ver o que você vai fazer, para ver você jogar bem, para ver você lutar, para ver você suar a camisa. E diante hoje do Ceará, nós vimos alguns jogadores sem comprometimento. Perdiam a bola e voltavam andando, coisa que a gente não estava acostumado a ver no time do Flamengo. A presença da torcida inibe um pouco o jogador. Falta aquela cobrança, aquela situação de estar ali em cima, olhando os jogadores, cobrando os jogadores, incentivando os jogadores. Então eu acho que sem a torcida, o jogo fica frio, os jogadores não se preocupam, já não voltam, já não se ajudam, já não suam a camisa. E a gente viu essa situação nesse jogo diante do Ceará. Se nós formos comparar a escalação do jogo contra o Fluminense para do Ceará no dia de hoje, a gente vai ver pelo menos 6 ou 7 modificações. A defesa errando muito, o meio-campo sem inspiração, o ataque sem contundência, e isso aí no final soma no resultado. Agora é difícil você querer trocar de posição os jogadores. Não é assim tão fácil aqui no Brasil. Por exemplo, o Everton Ribeiro, que foi um dos destaques no jogo com o Fluminense, um pouco mais livre pelo lado direito, hoje jogou centralizado. O Everton Ribeiro ele não pode jogar de costas pro gol. Ele tem essa dificuldade. O Everton Ribeiro ele tem que receber a bola e encarar o campo. Ele não pode ficar de costas. E eu não entendi a situação da zaga, né? O Rodrigo Caio não pôde jogar, manteria o Gustavo Henrique pelo lado esquerdo e colocaria o Túlio pelo lado direito. Ou seja, nós tivemos 3 modificações na zaga. A saída do Rodrigo Caio, a virada de lado do Gustavo Henrique e a entrada do Léo. O René também não teve uma boa participação. Uma coisa que eu não tinha percebido no René, percebi nesse jogo. Ele voltou andando muitas vezes. Teve situações que ele largou e deixou as costas. O Thiago Maia, que tinha sido, ao meu ver e de muitos de vocês, torcedores rubro-negros, o melhor jogador contra o Fluminense, fez a pior partida dele hoje contra o Ceará. Sem inspiração, mal colocado, errando passes, errando domínio, muito abaixo daquilo que a gente costuma ver do Thiago Maia. Agora, impressionante, né? O Vitinho, um jogador que chegou aqui já há um certo tempo, tem recebido oportunidades e outra vez muito abaixo daquilo que ele pode render. O Vitinho está tão sem confiança que ele não consegue dar no mano a mano, 1 contra 1, ele não consegue driblar o lateral. Ele não conseguiu fazer uma jogada pelo lado esquerdo. O Gabigol teve 2 oportunidades claras
no primeiro tempo. O Flamengo continuou muito abaixo no segundo tempo. Todo mundo achou que o Domenech Torrent já ia fazer algumas modificações no intervalo. Você vê, ele deixou o Michael jogar 6 minutos e depois botou o Pedro. Ou seja, por que já não veio do vestiário com o Pedro? O lance do primeiro gol, eu achei que o César falhou naquele gol. É claro que o zagueiro do Ceará, ele saltou entre o Léo e o Gustavo, mas eu acho que aquela bola ali estava na pequena área, aquela bola ali era do César. Como é que nós terminamos o jogo? Nós terminamos o jogo com 3 centroavantes, Gabigol, Pedro e Lincoln, sem conseguir uma bola em gol no Fernando Praz. Não tivemos perigo no segundo tempo. Então, pessoal, não se esqueçam, hein, de dar um like, fazer a inscrição no canal. Quero também ouvir os comentários de vocês. Tá legal? Até a próxima.